e Repsol. Já se gostava? Sim, um bocadinho. Tu também, então já está a ficar branco. Toda gostando. Se for isto, a gente vai começar a ver com menos de um segundo por quilómetro. Bem-vindos ao Super Especial. Em destaque a quarta prova do campeonato, o Rally de Santa Cruz, e nos últimos 3 rallies o pódio foi tirado a papel químico dos 2 anteriores. Vitor Sá venceu e conquistou o 4º triunfo da temporada. Quem também só me segue é Miguel Nunes, terceira vitória no Grupo N, e para não fugir à regra, António Nunes foi terceiro à geral e segundo da produção. E como manda a tradição, alguns dos Evoluções 10 voltaram a dar problemas. Quem tem andado de livro de instruções na mão do Evo 10 é Rui Pinto, que é o nosso convidado de hoje. Rui Pinto, não está nada fácil a sua missão neste campeonato. Não está. Tem sido uma tarefa difícil. Realmente nós conseguirmos um melhor setup e tirarmos, acima de tudo, as ilações do que é que se passa com o carro. O que sabemos de concreto neste momento é que o carro está a 1 segundo e 3 décimos mais lento do que o Evo 9, coisa que não deveria ser. Portanto, nós temos os tempos cronometrados, todos eles, sem exceção até agora, piores do que o Evo 9. As condições climatéricas iguais, portanto, não tínhamos a menor dúvida que efetivamente o carro não está bem e terá que ser revisto. E eu dei como meta até o Rally Vinho Madeira, e teremos que ter no Rally Vinho Madeira o carro em condições devidas para nós andarmos bem, que é isso que nós pretendemos neste momento. Humberto Freitas, sinal mais e menos desta prova. Boa noite. Vou começar pelo sinal mais, é a luta que tem estado a decorrer no Troféu Engenheiro Rafael Costa entre o Filipe Pires e o André Silva. Tem sido uma luta que tem animado já outros rallies, mas neste especial foi o principal ponto de interesse do rally. O menos vai para a extensão da prova, ou a pouca extensão em termos de quilometragem de troços especiais que esta prova teve. Tendo em conta que este rally nasceu da fusão do Rally de Santa Cruz e do Rally da Camacha, dos rallies tradicionais do nosso campeonato, começando pelo Rally da Camacha, que era o rally que abria o campeonato, e depois o Rally de Santa Cruz, que teve 28 edições, convém não esquecer, com extensões relativamente elevadas. O Rally de Santa Cruz chegou a ter 2 dias, e agora transformarem estes 2 rallies... 2 dias com 14 classificativas. Por exemplo, até julgo que houve um ano que chegou a ter mais. E transformar estes 2 rallies nisto, que se chama o rally de 40 km de especiais, acho que é muito pouco. É pouco também por parte dos pilotos pagarem 400 euros de inscrição para fazer 40 km, ou seja, leva quase a 10 euros por quilómetro para poder fazer o troço. Portanto, é muito mau. Julgo que este clube deve ter tido algumas dificuldades em montar a prova, mas montá-la desta forma, com os pergaminhos e por aquilo que já atrás disse deste rally resultar da fusão dos outros 2, de ser um rally representativo do Concelho de Santa Cruz, que é um dos concelhos com muita tradição em termos de automobilismo, é pouco, é realmente muito pouco. Já vamos desenvolver a nossa conversa, vamos acompanhá-la,
que o melhor do Rally tem para oferecer, que são as imagens. Começamos pela classificativa Espetáculo no Centro da Camacha. Classificativa que teve muito público, de facto foi impressionante, o verdadeiro mar de gente que podemos assistir, e as imagens podem comprovar isso mesmo. Muita gente, muita boa disposição para assistir a esta primeira classificativa do dia. Rui Pinto, que teve um preço acrescido, como já disse o Humberto Freitas. Sim, realmente o Humberto disse com toda a razão. Acho que mais do que pessoa que já integrou vários rallies, inclusive fizemos muitos rallies, o rally de Santa Cruz, que era considerado o segundo melhor rally da Madeira, e este ano realmente prega-nos com esta surpresa de 41 km, praticamente andar para aquecer os pneus, o que se considera que se pode considerar que seja um rally económico, não é, porque os 40 km que nós despendemos todo o staff para estar na estrada, e inclusive o consumo dos pneus daria para fazer muito mais. Portanto, efetivamente verifica-se que a crise até já está nos quilómetros, não só nas organizações. O Vítor Sá foi o mais rápido nesta primeira prova especial da classificação. Sim, o Vítor, que já apanhou a classificativa um pouco mais escura que os outros pilotos, teve inclusive a usar os faróis suplementares, mas como tem sido a panagem, o Vítor fez aquilo para que está obrigado, que é ganhar realmente. O Miguel Nunes foi o segundo mais rápido e o mais veloz na produção. Verifica-se que o Miguel ali estava à procura, à saída da curva, à procura das chicanes, porque nós, infelizmente, quando treinamos ou fizemos o reconhecimento deste trajeto, deste troço, não tínhamos qualquer ponto de referência. Inclusive havia uma zona que tínhamos que fazer uma inversão de marcha, infringindo o código de estrada, que é esta que acabou de fazer. E aqui também era mais uma festa. Bom, dizer que realmente o Rui nesse aspecto tem razão, embora a maior parte do troço se desenrolasse no sentido do trânsito, para eu poder reconhecer em condições, verificando onde estavam as chicanes e até a própria inversão, era preciso queimar linhas contínuas, era preciso sair fora do sentido do tráfego, e isso naturalmente poderia incutir em alguma penalização. A organização não criou um reconhecimento especial para esta prova. É pena, poderia ter feito. Se não fizeram, foram mais uma vez as contingências orçamentais que devem ter ditado esse não reconhecimento, porque com a experiência das pessoas que integram este clube, julgo que sabiam de antemão que era muito interesse para os pilotos poderem reconhecer o troço. Aquilo que nos podemos aperceber, que nada foi dito oficialmente nem publicamente, mas parece que houve de facto algumas dificuldades para levar esta prova para a estrada por falta de apoios. Sim, até a disponibilização das inscrições foi anormalmente tardia, ou o período em que as inscrições, por exemplo, decorreram foi muito curto. A entrada dos documentos na Federação, porque me apercebi também, foi fora de prazo. Julgo que a organização estava realmente com muitas dificuldades para pôr esta prova na estrada. O António Nunes foi terceiro, mais rápido nesta prova especial de classificação. Vemos e acompanhamos agora a prova de João Magalhães, que foi o quarto. Sim, João Magalhães, agora que já conseguiu resolver os problemas do motor que tanto lhe afetaram no primeiro e no segundo rally, convém não esquecer que depois no terceiro já não foi um problema do motor, que foi um diferencial que pura e simplesmente explodiu, e agora neste voltou a ter um pequeno problema, não no motor, mas num periférico, numa vela ou no parque elétrico, que para o fim do rally poderia deitar tudo a perder, mas ele acabou por conseguir. Aqui o carro ainda estava em condições, ele já se conseguia aproximar muito dos irmãos Nunes. O Filipe Freitas é que voltou a se queixar do Evolução 10. Não está fácil, Rui Pinto, alguns dos pilotos acertarem com estes carros. Bom, realmente isso é uma realidade. Nós incluindo eu nesse lote de pilotos,
penso que os irmãos Nunes tiveram inicialmente no Rally Portugal alguns problemas, retificaram-nos. O Filipe já tem há algum tempo esses problemas desde o ano passado, ainda não arranjou a solução ideal para essa mesma situação. E no meu caso também é notório, não só pelo crono, mas também por um problema que está escondido, que é eu tenho que andar sempre com o tanque cheio com 80 litros, por menos de 40 começa-me o carro a falhar. Eu penso que são problemas realmente pontuais e que têm que ser resolvidos. Temos que arranjar a melhor solução para arranjar estes problemas, das quais eu próprio, no meu caso especial, já estou tentando ter a solução para o próximo rally. Mas o Pedravão de Mão já sabe onde é que está. O Pedravão de Mão já sabe onde é que está, que funcionou. Sim, esse está ali bem pertinho, uns 15 centímetros da caixa de velocidades e isso aí até agora tem funcionado bem. O Duarte Ramos também passou aqui no teste desta abordagem, a dar espetáculo e a receber por isso aplausos do público. O Duarte tem um excelente carro, pelas próprias palavras dele, que o tem transmitido durante o longo dos rallies que tem feito. E, independente disso, é uma prova, os tempos que foram efetuados por mim no ano passado, é um excelente carro, é um carro efetivamente que já tem alguns anos, mas a sua mecânica está toda revista e tem feito grandes alegrias ao Duarte. No entanto, neste rally, sim, como tudo na vida, houve um órgão mecânico que se deu e teve que deixá-lo na estrada. Para os mais distraídos, o Rui Pinto falava assim porque o Evolução Novo já foi do Rui Pinto. Vemos agora o Luís Serrado, que também foi forçado a abandonar neste rally. Aqui foi o mais rápido no seu primeiro 600. Pois o Luís deu continuidade àquilo que já tinha demonstrado na prova anterior, a sua rapidez, só que desta vez a mecânica traiu e deixou-o fora. O André Silva, de facto, fez um tempo muito bom nesta especial. E o André, com o tempo que tinha feito nesta super especial, e isto vem mais uma vez de encontrar aquilo que disse no início, um rally com tão poucos quilómetros de especiais. O André ganhou 5 segundos, ou à volta disso, ao Filipe Pires, e por muito pouco, só com este tempo, ele já arrumava a questão do troféu Engenheiro Rafael Costa só nesta classificativa. Portanto, aí vê-se que um rally com 40 km depois proporciona situações destas. Basta um troço correr mal ou correr muito bem a um piloto e tudo fica arrumado. O Filipe Carvalho, neste rally, pareceu-me um pouco receoso nas classificativas. Posso estar errado, mas pareceu-me, será consequência do toque que deu na calheta? Sim, pode ser. O Filipe tem um discurso muito sui generis, diz sempre que não está a competir com ninguém, diz sempre que está a aprender. E realmente claro, essa é a verdade, é isso que ele tem que interiorizar, e está muito bem interiorizado porque ele repete constantemente este discurso. Agora, eu julgo que também o Filipe já noutros rallies andou mais distante destes C2, andou mais próximo também do Serrado, e aí concordo contigo, ele parecia algo receoso e fez um rally muito à defesa. Temos ali imagens do Filipe Pires, aqui é o Bruno Fernandes. Sim, o Bruno Fernandes, mais uma vez neste rally, não teve outro competidor com o Iaris, voltou a não estar presente e fez o rally sozinho, começando aqui nesta super Ele que antes teve um pequeno percalço, ao furar no pneu no pódio, já veio a público dar conta dessa situação, mostrar o seu desagrado. Sim, realmente esse furo, esse prego que motivou o furo ao Fernandes, foi na descida do parque para o pódio, onde, no meu caso, fui avisado pelo cronometrista, que estava dando a partida, para que me fizesse um desvio para não furar. Portanto, o prego efetivamente lá estava, e se não tivesse sido ele a furar, provavelmente fosse outro piloto a furar. No caso dele, fui ele reclamou, e a partir daí a própria pessoa que estava lá dando as partidas tomou em conta, alertando todos os outros pilotos para que se desviassem desse prego na descida da Camacha para o pódio. Vimos há pouco ali o Décio Aguiar a fazer um peão logo no início da classificativa, perdendo com isso que lá está há muito tempo. Francisco Tavares, sempre entusiasta aqui, a exagerar um bocadinho, mas tudo sob controle. Tudo controlado. Muito bonito para as imagens, não é tão eficaz no cronómetro,
mas realmente no Open não se vive só do cronómetro, vive também um pouco de espetáculo, é a forma de mostrar aos patrocinadores, e o Chico Tavares tem margem suficiente para poder se divertir e dar espetáculo neste tipo de especiais, que depois na estrada ele já tem arte suficiente para conseguir recuperar o tempo que vai perdendo com estas atravessadelas. Continuamos a acompanhar a prestação de outros concorrentes, agora a vez de Ruben Sardinha. Eu confesso que esperava mais, um bocadinho do Ruben. Aqui, Sim, também estava meio adormecido neste rally. aqui ainda tentou retificar Mas a situação, as coisas não têm acertado. mas depois recebeu logo instruções do copiloto que é para a frente, que é o caminho, e toca a seguir. Esta prova especial de classificação também penso que pecou um pouco pelo horário, devia ser um pouco mais cedo. Somos tão poucos agora neste momento e poderíamos ter abreviado a partir de uma horinha antes. Toda a gente apanhava de dia, ninguém apanhava à noite, não beneficiando nem prejudicando outros pilotos e evitando que os pilotos também levassem a dita rampa de faróis, que é sempre uma situação mais complicada. Antes do início do segundo dia da competição, passamos pelo parque de assistências para saber o estado de espírito das equipas. Fala-se tanto do Porto Santo, que é um rally com especiais curtas, mas pronto, aqui na Madeira também vai-se encontrar isso, é reflexo também da dificuldade em que os clubes organizadores têm em organizar rallies, mas pronto, ainda bem que cá estamos, embora com um rally bastante curto, e isso permite com que as equipas não cometam erros devido à sua pequena quilometragem. Pneus para seco? Sim, agora pneus para seco, 31. Ontem utilizamos uma mistura mais macia, que havia ali uma zona, houve ali uma dúvida sobre o estado do piso, que poderia eventualmente ficar um pouco úmido, mas hoje é a borracha mais dura. Bom, o rally é curto, por isso não permite grandes táticas. Nós temos o meu irmão a escassos 4 décimas de segundo. Temos o João Magalhães também há pouco tempo e com uma viatura já mais evoluída que a nossa. O Filipe Freitas de certeza que também vai querer melhorar a prestação de ontem, o Rui Pinto também, o Duarte Ramos, todos quererão andar ao máximo. Nós vamos tentar andar o máximo que pudermos desde o primeiro metro e tentar manter esta posição, embora tenhamos conhecimento que é muito difícil aguentar o andamento do meu irmão. Vamos fazer o nosso melhor. Sim, é verdade, é um rally muito curto. Vamos ter que entrar ao máximo desde o início ao último metro. A concorrência está muito forte, sabemos que evoluíram bastante, mas nós estamos aqui para dar luta. O Magalhães, será que é desta? Tem que ser. Já nem sei o que é que lhe pergunto. Tem que ser desta. A gente está aqui já no quarto rally e não pode acontecer mais uma distância. Temos feito tudo para não acontecer. Tenho esperança que agora vai desta. Ontem gostou do comportamento do carro? Estava bom. Não podemos melhor porque falhou bastante no gancho lá da escola. Foi muito mal, não podíamos bem melhor. Está caro, o rally é bastante curto, temos de andar o mais forte possível. Ontem também andamos francamente mal, não gostamos dos traços à noite, portanto temos de atacar e andar o melhor possível. Pinto, a segunda prova com este carro, mais satisfeito agora, qual será a tática? Ver até que ponto o desenvolvimento que fizemos a semana passada foi eficiente. Estamos convictos que é necessário trabalhar mais no carro, mas é esse o nosso propósito. A nível do campeonato não temos nada, temos que nos provar nós próprios. Somos competitivos, temos um carro competitivo, sabemos que o carro neste momento há que alterar algo, há que alterar mais alguma coisa e ver até que ponto podemos estar no Rally Vinho Madeira, então aí com uma equipa coesa a fazer as prestações que fez ano passado do Devon 9. O estado de espírito de alguns dos pilotos deste Rally de Santa Cruz. Vítor Sá fez o que competia, venceu todas as provas especiais da classificação, mas teve grande oposição dos grupos séniores, principalmente do João Magalhães e do Miguel Nunes. Sim, o António Nunes também teve muito perto. Realmente é o rally em que os grupos Enos tiveram mais perto, fizeram muita pressão sobre o Vítor Sá e este foi o rally, sem dúvida, em que o Vítor teve mais dificuldades em se descolar dos grupos N. Isto também tem a ver com o tipo de classificativas e com a própria quilometragem das classificativas curtas e rápidas, que fizeram com que os grupos N, que parece que estão um pouco mais rápidos, vamos ver se isto se confirma,
nunca esperando que um Grupo N consiga ganhar o Super 2000, mas ou os pilotos estão mais habituados aos Grupo Ns ou eles realmente estão um pouco mais rápidos. Vamos a ver um bocadinho das notas do Pedro Calado. Atenção à entrada, esquerda 3, mais direita 5, mais esquerda 6, 70, na esquerda 4, longa, fecha no fim, aqui, fecha no fim, para a direita 6, 60, duplo 10, para a direita 5, 100, Nevoeiro e alguma chuva nesta classificativa, para a esquerda 3, mais direita 6, ali com as gotas nas câmaras da RTP, as gotas de água. direita 5, 100, 5, 100, 20, Que já a classificativa do Caminho dos Pretos, onde o Vítor Sá efetuou um novo tempo. Sim, bateu o recorde desta especial. No meu entender, acho que a especial está muito mais rápida devido às obras do 20 de fevereiro ou à correção que foram feitas no traçado devido às intempéries do 20 de fevereiro, inclusive até um tapete de asfalto novo. Tornou esta classificativa muito mais rápida, já em muitas curvas com trajetórias diferentes, mais rápidas também, o que fez com que também tornasse mais fácil a queda de todos os recordes que existiam aqui. da esquerda 3, longa a fechar um pouco, da direita 3, longa a fechar 150 para o fim, longa a fechar 150 para o final, bagagem para tudo, ok, 4,57, 3. Tá, se for isto, a gente vai começar a ver com menos de 1 segundo. A boa disposição dentro do carro da SAC Competições Alcatim, com o tempo efetuado. Avançamos sem demoras para o segundo classificado deste rally, o Miguel Nunes, campeão em título. Bom, o Miguel começa a ser o homem que é em destaque, essencialmente no agrupamento de produção. Começa-se também a notar que é o único que pode dar alguma luta ao Vítor Sá, a espaços, não é? E só se acontecer algo ao Vítor é que o Miguel Nunes poderá lá chegar. E o Miguel, no fundo, é o homem a bater no agrupamento de produção. Todos os outros, Evolução 10, que participam nos rallies do nosso campeonato, têm como principal objetivo ganhar o Miguel. Ele é o porta-bandeira neste campeonato e, portanto, é o que se tem mostrado mais rápido, também mais coeso e faz com que no fim dos rallies a aproximação dele e também a sua habituação ao carro devido aos quilómetros que faz sempre em full attack faz com que ele, dizia, seja o alvo a bater. A dobradinha da Tom e Alto, que representa as cores do Nacional, são os principais opositores para já do pluricampeão, que é Vítor Sá. O António Nunes a conquistar outra vez o terceiro lugar à geral e segundo da produção. Novamente fez uns cronos já mais perto do irmão Miguel. No entanto, ainda não foi neste rally que o conseguiu bater. Agora nota-se também já uma grande evolução do António, depois daquele grande acidente que teve o ano passado. Está paulatinamente a ganhar confiança e já na estrada conseguimos passar muito mais rápido. Viajamos a bordo da viatura do João Magalhães. Rui Pinto. Sim, o Magalhães não tem sido muito afortunado este campeonato, mas verifica-se efetivamente por essas imagens, e enquanto o carro está em devidas condições, tem carro para andar à frente, é um carro que está muito bem desenvolvido e tem feito algumas surpresas neste rally. Também fez uma surpresa a nível de crono, ganhou o Miguel e, portanto, não temos a menor dúvida que quando tiver tudo solucionado irá ser uma equipa que irá estar sempre presente a discutir o primeiro lugar da produção.
é óbvio, é como tudo, é preciso ter tudo no ponto, tudo muito certo, porque quando discutimos e os troços cronometrados não são discutidos ao segundo, são ao 10º segundo, é importantíssimo que tudo corra bem. Verifica-se para Magalhães, normalmente este rally teve um azar no penúltimo troço, mas são situações de que cabe à equipa analisar. Já andam a 4 rallies a tentar verificar o que é que possa estar a surgir. Nós também, já estamos a 2 rallies, também a tentar solucionar um problema que à partida parecia fácil e não foi. E estas coisas às vezes são complicadas e muito mais complicadas do que muita gente julga, porque não é carregar num botão off ou on. É preciso fazer muito trabalho e penso que 99% das nossas equipas que estão a disputar o Campeonato Regional de Rallys são amadores, não são profissionais. A admiração ali do público, com o João Magalhães ali aparecendo na curva muito forte, o que já vinha em 3 cilindros. Sim, o João, esta é a última classificativa, ou são imagens da última classificativa. E se já nesta fase final o carro vinha a trabalhar 3 cilindros, mas enquanto trabalhou a 4 e tal como o Rui Pinto disse, ele fez forte oposição aos irmãos Nunes, foi aquele que se conseguiu escolher na luta nas diversas classificativas, inclusive tendo ganho uma classificativa ao Miguel Nunes, que com o decorrer do campeonato, ou como as coisas estão a decorrer, é um facto de relevo haver um grupo N que ganha ao Miguel. Portanto, o João Magalhães demonstrou que enquanto o carro esteve em condições, conseguiu fazer alguma frente a eles. Esperaremos para o próximo rally, porque é sempre esta nossa ânsia, que estes 5 grupos N consigam lutar entre si e consigam trazer espetáculo e também emoção, essencialmente, que é isso que tem faltado um pouco aos rallies regionais. Não dá muito tempo também de imagens, temos também poucas imagens, 6 classificativas, são 6 passagens por piloto, num instante já vimos a passagem do Rui Pinto, ele que lutou enquanto pôde, enquanto se vai conseguindo orientar com esta evolução 10. Logo atrás ficou o Filipe Freitas, que, como já dissemos, também apresentou algumas queixas do carro da marca da Mitsubishi. Sim, essencialmente na manhã, na manhã não, perdão, que o rally disputou-se só à tarde. Na primeira parte do rally, antes de ir ao parque de assistências, apresentou alguns problemas que depois foram solucionados no parque de assistências e à tarde já o Filipe era um piloto mais satisfeito e ia fazer tempos mais de acordo com a sua valia. No entanto, já era tarde demais, naturalmente, num rally tão curto como este, era impossível qualquer tipo de recuperação. Uma das justificações, e porque um elemento da organização me contactou esta manhã, enquanto estava a preparar este super especial, é que para evitar mais custos, então para ser só um turno da PSP, foi decidido fazer o rally só na parte da tarde, para evitar mais custos. Foi uma das justificações. Pois, a eles cabe aferir e gerir os seus custos, as organizações, e nós que estamos por fora não sabemos praticamente nada. Sabemos os nossos custos, sabemos perfeitamente também fazer análise e fazer balanço às despesas que temos com o rally, seja de 40 km, seja de 70, e sabemos também perfeitamente que os nossos patrocinadores, os valores que atribuem a um rally que tem uma imagem, uma pujança de 40 km, um rally tem uma de 70 ou 80 km, inclusive também o tempo de antena, neste caso da RTP Madeira, as imagens passadas e transmitidas pela mesma. Aliás, achei estranhíssimo não estar no pódio. Penso que depois poderá justificar isso, porque achei estranho não termos qualquer tipo de reportagem vossa da RTP Madeira no pódio, que isso é uma coisa realmente que não deveria acontecer e, portanto, gostaria também que me justificasse qual a razão que assim aconteceu, e porque e isto um pouco, não me alongar muito, quando nós apresentamos um determinado projeto ou um possível patrocinador, que são tão poucos, temos que apresentar com argumentos e com ingredientes suficientes que lhes permitam disponibilizar alguma verba para a prática desta modalidade. Obviamente, se nós somos confrontados com organizações que não têm dinheiro, que só querem fazer 40 km, porque cada vez fazemos 30, não é? Porque o custo é inferior. Se verificamos que a comunicação social não dá o apoio necessário e não intervém quando necessário em prol deste projeto, deste objetivo, que é levar os rallies para a frente, é de perguntar a nós se vale a pena fazermos investimentos tão caros, com os carros tão caros, onde temos organizações que se preocupam com muitas coisas e que, ao fim e ao cabo, verifica-se que não se preocupam com nada. Mas, em relação aos pilotos, verifico, efetivamente, que
pouca dedicação dos elementos organizativos em se preocupar com os pilotos em determinadas situações que se verificam sistematicamente. Inclusive vi um comentário hoje na net do Bruno Fernandes em relação ao pneu que furou. Claro. O furo não foi motivado por ele, foi motivado por uma anomalia da passagem de nível na camacha. Acho que recorreu à organização e a organização por simplesmente disse uma boa tarde, continuou bem e assim ficou por aí. Quer dizer, não há, como o piloto descreve no comunicado, não houve da parte da organização umbridade suficiente de analisar friamente a situação e, porque não, até colaborar com algum valor, porque um pneu daqueles furado é inutilizado. Portanto, e falamos de 260, 270 euros que custa um pneu. Pois, Humberto, vamos retomar o fio à meada. O Filipe Pires, vimos nas imagens que também fez uma boa prova. Sim, tanto o Filipe Pires como o André Silva, em globos com o mesmo tipo de prestação, foi realmente o principal interesse, foi a luta entre estes dois pilotos, como já disse no início, que foi o principal polo de interesse deste rally. Esperamos que continuem. Realmente vimos até por algumas imagens travagens mais fortes, neste caso do André. Foi uma luta muito, muito interessante. Esperamos que continue, mas esperemos também que fique só pelos carros, porque as declarações que tive a oportunidade de ouvir estão a roçar aquilo que eu acho o limite. Acho que se deviam deixar só por aí, por lutar arduamente, mas só na estrada. Vimos também o Filipe Carvalho, é aquilo que dissemos, esta não é uma posição normal do Filipe Carvalho, ser o nono da geral, atrás de 2C2, o Filipe já tem experiência e também tem carro para andar um pouco mais à frente. O José Serrado regressou com um bom regresso, chegou ao fim, foi 10º, não fez aquilo que pode fazer com este carro, já não lhe permite subir mais em termos de classificação final. O Bruno Fernandes também, já disseste, sem grande oposição, portanto... Sim, o Bruno Fernandes também fez um rally solitário, não tinha o seu principal opositor, ao menos em termos de uma viatura da mesma marca e do mesmo modelo, para que pudesse haver algum comparativo. Foi fazendo o rally à sua medida e acabou por andar bem, mas também não se pode esperar muito mais em termos de classificação. Francisco Tavares voltou a cantar vitória no Campeonato Open. Sim, as coisas este ano têm corrido muito bem ao Francisco Tavares e ao Eduardo Coelho. Desta vez, desde o início, o Francisco demonstrou quais eram as suas intenções, andar depressa e bem, dando algum espetáculo à mistura, mas conseguiu sempre ganhar margem suficiente para os seus adversários, para se sagrar vencedor no fim do rally. Outro concorrente, o Miguel Gouveia, segundo classificado. Miguel Gouveia viu esta posição chegar logo ao colo, com a distância... Sim, de outros concorrentes deste. Por acaso foi um campeonato, um rally onde teve algumas distâncias este campeonato Open e de facto o Miguel Gouveia viu-lhe cair a vitória. E vimos o segundo lugar. O Emanuel Martins também é um habitué neste campeonato, com este Opel Corsa. O Ruben Sardinha fez o que pôde neste rally, ele que também apanhou um susto e acabou por dar um toque. Pelo menos nos sítios onde estivemos a ver não foi tão espetacular como costuma ser. Aqui já traz o carro meio amassado. Está com uma aerodinâmica diferente. E o Igor Teixeira foi sobrevivente, o último também, um dos sobreviventes deste rally de Santa Cruz. Vamos para aqueles que são azarados. O Duarte Ramos foi um deles. Sim, o Duarte Ramos vinha a fazer um bom rally dentro daquilo que já nos tem habituado ao longo deste campeonato. Só que desta vez a mecânica traiu e deixou a meio de uma especial. Já vamos ver daqui a pouco as imagens do Dúlio Carvalho no momento da desistência do Duarte Ramos, a quem agradecemos ao Dúlio Carvalho, é neste momento. E assim se desiste.
O Cerrado também foi forçado a abandonar. O Dinarte Batista também foi um daqueles que não conseguiu chegar Ao fim. ao pódio de Santa Cruz. Abandonou já também muito perto do fim do rally. O Gabriel também foi um dos que desistiu. E com a distância do Gabriel, o Francisco Tavares ficou realmente à vontade para ganhar o Open. O Agostinho Tencourt também faz parte dessa lista de desistentes. Ele que bem tentou permanecer em prova, mas não conseguiu. E o Simplício Correia, que estava a fazer um bom campeonato, uma prova, perdão. Ia fazer referência. Estava no terceiro lugar. E com passagens, as que tive a oportunidade de ver, como esta, por exemplo, com passagens muito. Com trajetórias muito bem feitas, estava a ter um rally muito interessante da parte do Simplício. Foi, de facto, uma agradável prova do Simplício. Neste momento do programa, e o Rui Pinto já falou e vai aqui a justificação, era suposto dar voz aos vários protagonistas do rally, mas tal não foi possível. Há muitos anos que a situação se arrasta e neste rally foi por demais evidente. O que se pede são as mínimas condições mínimas para poder fazer a cobertura do rally de fio a pavio. Mas no Rally de Santa Cruz isso não aconteceu. Não foi possível chegar a tempo e a horas ao parque de assistências final para as entrevistas. E a festa do pódio não reunia as condições porque é humanamente impossível estar a transportar durante todo o dia e à mão todo o material de televisão que precisamos para fazer a cobertura de um lado para o outro. É que pura e simplesmente no pódio não temos lugar onde parar. Não faz sentido em televisão fazer entrevistas a pilotos tendo como pano de fundo uma parede, colocar classificativas umas atrás das outras que não deixa margem de manobra nem para nós, nem para o público, porque há imponderáveis que acontecem na estrada quando nos deslocamos de um lado para o outro. Sem falar dos vários episódios em que somos barrados por elementos das organizações que não nos deixam passar para recolher imagens. Isto, apesar dos vários apelos e diálogo que temos com as organizações antes da prova. Com isto, ficam prejudicados, em primeiro lugar, os pilotos que pagam e de que maneira para competirem e não têm tanta visibilidade. E também a organização, fica assim com menos tempo de emissão da prova que organiza. Humberto, apetece dizer que foram 40 km de problemas para a RTP. Sim, foi realmente muito difícil pela estrutura que a prova tem, ou a estrutura que a prova apresentou com um número tão baixo de classificativas. Conseguir ter imagens em tempo suficiente para poder apresentar, por exemplo, este programa e também as peças para outros jornais é muito difícil. E não é a razão, não é por falta de meios. Aliás, até lanço um desafio a alguém que me prove existir uma televisão que mande 2 operadores de imagem e um jornalista cobrir um rally de 40 km. Penso que não deverá haver muitos rallies no mundo, ou muitas televisões no mundo, que façam este esforço. E é evidente, se não houver o mínimo de condições, e aqui ninguém me venha falar em encargos financeiros, porque não traz mais qualquer género de encargo financeiro, acho que se conseguiria ter, essencialmente para recolha de imagens, sem gastar qualquer tostão a mais, ou neste caso qualquer euro a mais, poderiam ter, tanto os operadores de imagem como os fotógrafos, terem melhores condições para trabalhar, ganhando toda a gente com isto. As organizações, os patrocinadores das organizações, os pilotos e os seus patrocinadores também, porque realmente o que vende não é só o público que está na estrada, tal como o Rui Pinto dizia há pouco, quando vai vender um projeto a um patrocinador, conta-lhes também que a televisão apresenta no telejornal um resumo das provas, tem um programa de 40 minutos em que a sua imagem irá aparecer, e isto é sem dúvida uma grande mais-valia para o patrocinador e para os pilotos. A imagem que está a passar e o preço da imagem é caríssimo neste momento. Rui Pinto. Realmente é lamentável, tudo o que foi transmitido da vossa parte é lamentável, e realmente as organizações, eu penso pelo que o comentário que fez, não é só esta organização, não. As outras organizações também têm a mesma atitude, esta provavelmente excedeu-se, não é? Isto não há rallies sem organizações, e não há organizações sem rallies, sem pilotos. E penso que este é um ciclo vicioso em que todos os elementos têm que todas as peças têm que estar devidamente lubrificadas e oleadas, porque senão acontece como os meus tempos, não aparecem, porque o carro não está devidamente adaptado a tudo.
E o que se está a passar é a prepotência de determinadas organizações e determinados elementos que a compõem, que penso não só para a televisão, como às vezes se dirigem aos próprios pilotos quando fazem uma intervenção ou uma pergunta ou querem algum esclarecimento. Às vezes são negados, são rejeitados, ou são respostas menos dignas. Eu ando nos rallies há 25 anos, é muito tempo que dedico aos rallies, e penso que muitas das pessoas que lá estão e que estão há muitos anos e que são recém-chegados, o micróbio já os pegou e têm as mesmas atitudes, não têm, sem dó nem piedade, não olham às situações de muitas vezes que são lamentáveis, as faltas de atitude. Há que retificar. Eu penso que esta situação e este comentário por nós transmitido agora, espero bem que as próximas organizações, a do Marítimo é a mesma organização, cuidado, se calhar vamos ter um rally de 40 km ou menos, porque se o dinheiro for pouco vamos fazer o rally mais pequenino. Já agora, a organização que tenha uma atitude diferente para convosco, para que todos os meios de comunicação social, não só para com a RTP, não tenhas a menor dúvida que eu verifiquei a vossa ausência e penso outras pessoas o verificaram, e não tem qualquer sentido de quando se disponibilizam de corpo e alma e com prazer, como você acaba de dizer, eu, Paulo, mais do que ninguém, gosta dos rallies, dedica muito e empenha-se muito, não só o que transmite às pessoas em casa, mas também nos seus bastidores, a ir à procura dos pilotos, a fazer entrevistas, a se informar e ter formação muitas vezes de coisas que não são direito de ter. Para quê? Para que tenham um bom programa, para que tenham uma boa formação mínima, para que quando as coisas se enrolam tenham conhecimento. O que não acontece com muitos elementos de organização, porque muitos deles não sequer sabem qual é rally, muitos deles não sequer sabem como é que se tira um pneu, têm quarto de função, mas não sabem como é que se tira um pneu e põe. Portanto, e não me vou alongar muito mais, porque nós já sou olhado e visto pela parte crítica e não pela parte construtiva, e portanto cabe às organizações verificarem a gafe e o problema que cometeram neste rally em relação à comunicação social, em relação a outras situações, e quando fazemos o nosso ato de condição é muito bom, a ver, vamos no próximo rally, que é a mesma organização, para convosco irão ter outra atitude e para com outros elementos da comunicação social, porque é importante que vocês estejam presentes, é importante que vocês deem o seu contributo a este tão difícil rally que estamos a viver, porque senão estamos a cavar a nossa sepultura. Agradeço ao Rui Pinto a presença no Super Especial, também. Obrigado. Marcamos Obrigado. encontro para o próximo rally. Havia mais para mostrar, por exemplo, imagens on board do João Silva no rally Vila Verde, mas já excedemos o nosso tempo, estamos a penalizar. Desligamos os motores do Super Especial por agora. Pode acompanhar as notícias do Regional de Rallies aqui na RTP, como na página do Super Especial no Facebook. Regressamos, como disse, em julho com o melhor do Rally do Marítimo. Fique bem, fique com a sua RTP.